Bom isso, né? Bom, você está com o teu coraçãozinho aberto aí no seu lugar, tá? Aguardando em Deus aí para ver o que Ele vai falar contigo hoje. O tema da nossa meditação, o tema diz assim, me ajuda, vai, olha. Vamos mais uma vez, olha. Você já fez alguma oração? Você já fez uma oração muito parecida com essa? Eu já fiz, algumas vezes. Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor. Vamos lá, Senhor. Eu digo Senhor e você o texto, tá? Senhor. Olha o que eles estão fazendo comigo. Minha alma já não suporta mais o derramar de muitas lágrimas. Você entendeu? E você se sente injustiçado. A impressão que você tem é que Deus não está nem aí para você. Tem hora que você tem a impressão que o Papai do Céu está inclinado para os seus irmãos, mas não consegue atender a sua necessidade. E hoje Deus quer falar com você. Quer falar com você que de repente está vivendo um momento parecido como esse. Hoje eu vim aqui dizer que o nosso Deus é Deus de livramento no dia da calamidade. Se o livramento não chegou, é porque esse dia ainda não é o dia da calamidade. Aguenta firme. Eu quero ministrar na sua vida um Deus que não chega atrasado, chega na hora certa. A gente observa os discípulos numa embarcação. A Bíblia diz que o vento lhes era contrário. O vento era contrário a tempestades, ou tempestade se levantou contra os discípulos. E Jesus vem andando por sobre as águas. A Bíblia não diz que Jesus chega antes da tempestade. A Bíblia diz que Jesus chega durante a tempestade. Vou repetir para você. A Bíblia não diz que Jesus chega antes da tempestade. A Bíblia diz que Jesus chega durante a tempestade. E quando ele entra no barco, o texto diz que o vento se aquieta e o mar também. Então hoje nós vamos tratar de um texto de um profeta vivendo um momento muito difícil na sua vida. Por pregar a verdade, falar aquilo que Deus havia mandado ele falar. Esse homem, ele é lançado numa cisterna. Uma cisterna cheia de lama. Uma cisterna. E nós vamos conseguir compreender quais eram as palavras de Jeremias dentro dessa cisterna. Não existia ninguém lá, a não ser a presença de Deus e Ele. Existem momentos na sua vida em que é só você e Deus. Vai ser só você e o Senhor. Vão existir momentos na sua vida que você vai tentar olhar para o lado e você não vai contemplar mais ninguém, a não ser o próprio Deus. A presença do próprio Deus contigo. E vai ser nesse momento em que o Senhor há de se manifestar na tua vida de forma incondicional, de forma sobrenatural. Então, Jeremias vivia um momento muito difícil.
Ele vivia uma inquietude, ele se achou injustiçado, ele achou que aquele lugar ou aquela cisterna não era o seu lugar, e realmente não era, mas ele foi lançado naquele lugar, e as palavras então começam a surgir. Eu vou te dizer que as melhores orações, elas surgem nos momentos das maiores dores. Pegou no teu espírito? As orações mais sinceras, as orações que alcançam o ápice, que sai daqui, passa pelo primeiro céu, que é o firmamento, cruza o segundo, que é a região celeste, e atinge o terceiro céu, que é o lugar da habitação do nosso Deus. É no teu momento, é no meu momento de maior angústia, no nosso momento de dor, o nosso Deus se manifesta de uma forma muito especial. Então Papai do céu já quer começar a falar ao teu coração, derramar na tua vida um bálsamo, derramar na sua vida o refrigério que você precisa esta noite. Mas algumas coisas ele vira e diz assim: eu não poderei te poupá-las, eu não te pouparei de vivê-las. Por quê, Senhor, que o Senhor não vai me poupar? Porque eu preciso que você adquira experiência, e você só vai adquirir experiência se você viver. Você me ajuda? Se eu viver. Quando você vive, automaticamente Deus vai lá, se manifesta, vai te dando experiências com Ele, amém? Para que você possa chamá-lo de lindo, lindo Jesus. A Bíblia diz, e eu estou na minha introdução e já pregando, a Bíblia diz que num determinado momento em que o povo hebreu passou pelo mar, e o povo e os guerreiros e Faraó e seus cavalarianos também entraram, inicialmente pisaram na terra seca, porque o mar se abriu. Em Êxodo 14, a partir do versículo 15, você vai ver esse texto. O mar se abre, o povo de Deus passa, e aí Faraó com seus cavalarianos também tenta avançar, mas não conseguem, porque o mar se fecha, porque o propósito de Deus era para que o seu povo passasse, não o inimigo. E a Bíblia diz que então Miriam dançou, Miriam cantou, Miriam se alegrou. E nós estamos aqui para pregar um evangelho verdadeiro para ti. Eu vou te dizer que nem sempre você terá tempo para se alegrar depois que o mar se fechar, porque o que Deus quer de você é que você possa se alegrar enquanto o mar não se abriu. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que adoram depois que o mar se fecha, porque depois que o mar se fecha é fácil adorar. O que Deus quer de nós é que possamos adorar enquanto os inimigos estão vindo. Você está entendendo? Enquanto os inimigos estão tentando te destruir, e aí Deus quer que você possa adorá-lo nessa hora, e a tua adoração surtirá um efeito no mundo espiritual, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que tudo te vá bem. Você entendeu? Diga amém. Então nós estamos ensinando a você que vão existir algumas lutas que serão inevitáveis, e que dentre essas lutas alguns danos acontecerão. Você vai receber alguns arranhões espirituais. Pode ser que de repente algumas fissuras. Pode ser que de repente você venha se sentir abatido. Porém, jamais será destruído. Porque você vai compreender de fato quem é o seu Deus. Eu quero poder ler com você Lamentações de Jeremias,
no capítulo de número 3, para que a gente possa compreender a partir do versículo 52. Jeremias estava se achando injustiçado. Amados, muitas vezes nós não nos achamos assim como ele. Seja dentro da igreja, dentro das nossas casas. Quantas vezes você vira e diz: Senhor, eu tenho feito tudo certo. Eu só tenho dito aquilo que o Senhor tem me mandado falar. E ele está numa angústia tão grande, tão grande, tão grande. E esse texto demonstra um pouquinho dessa angústia. Mas hoje eu vim te anunciar aqui um Deus que sara toda angústia, um Deus que cura toda angústia, um Deus que renova as suas forças, um Deus que permita que você durma mal, para te fazer acordar bem, e para que você reconheça que não vem de ti. Jeremias, no auge da sua dor, no versículo 52 ele diz assim: caçaram-me como se eu fosse ave. Os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. As águas correram sobre a minha cabeça. Então disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouvistes a minha voz. Não esconda o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma e remiste a minha vida. Olha que coisa. Ele começa dizendo que caçaram-me como se eu fosse ave. Ele estava dizendo: Senhor, são muitos, eu não posso com eles, eu não tenho força contra eles. Ainda que eu queira, eu não consigo. Ainda que eu queira fugir, eu não posso. Existem momentos na sua vida que é assim, na minha vida que é assim. Você quer fugir, você quer correr, você quer sair dessa situação, mas você não consegue. Por quê? Porque são muitos os seus adversários. Ele está tentando dizer: eu não tinha defesa contra eles. Por mais, Senhor, que eu tentasse, por mais que eu brigasse, eu perderia. Jeremias está vivendo um momento tão difícil, tão complicado, que ele observa, ou talvez se pergunte, ou ali dentro daquela cisterna, estava falando: Senhor, eu acho que é o meu fim. Eu acho que não vai ter mais jeito. Sabe, amados, nós sabemos que a minha luta, a minha guerra e a tua não é contra sangue ou carne. O apóstolo Paulo vira a igreja de Éfeso, lá no capítulo 6, e fala sobre isso. E sim contra principados e dominadores que vivem nas regiões celestes.
Então repita comigo: a minha guerra, a minha luta, não é contra a carne ou sangue, mas na verdade, o que eu entendo e o que você também vai entender a partir de hoje, que a nossa luta, ela é espiritual, porém manifesta no mundo físico por meio de pessoas que dão lugar ao diabo. Amados, quantas pessoas dão lugar ao diabo para tentar entristecer o seu coração? A Bíblia fala de um primeiro rei instituído, que era Saul, e a Bíblia diz que o seu fim era inevitável. E os arqueiros então do povo inimigo recebeu um comando, e o comando dos arqueiros era o seguinte: olha, eu vou dar o comando. E o chefe dos arqueiros estava então dizendo, estou conjecturando aqui para você entender, eu darei o comando, e quando eu der o comando, eu quero que vocês todos atirem as flechas de vocês. E aqueles homens então começaram a se perguntar: mas Senhor, nós vamos atirar contra o povo, contra o exército? Nós vamos atirar contra quem? Bem, eu quero que vocês atirem contra o rei. Todas as flechas contra o rei Saul. A Bíblia diz que Saul foi atingido de forma grave, porém ele estava vivo, porque nenhuma flecha havia atingido nenhum órgão vital dele. E de repente, com o tratamento, se ele se entregasse, poderia ser que ele vivesse. Lembrando, a sua ruína já havia sido decretada pelo próprio Deus. Mas o que mata Saul é quando ele se lança sobre a sua espada e a espada atinge o seu coração. Os flecheiros, eles tinham uma meta, um alvo, e o alvo era atingir Saul, mas o alvo era que aquelas flechas, ou o flecheiro, o melhor deles, pudesse acertar o coração de Saul. Você está entendendo? Diga amém. Mas o Senhor não permitiu. O Senhor, Ele te deu uma armadura, está dizendo para você: por que você não tem usado o teu escudo da fé? Você não tem visto que o inimigo da tua alma tem lançado dardos contra a tua vida? Cadê o teu capacete da salvação, a tua couraça da justiça? O inimigo da tua alma, ele quer de alguma forma atingir o alvo que vai te paralisar, e o que te paralisa é quando ele atinge o seu coração. Então guarde o seu coração, proteja-se, não permita. A minha guerra é contra a carne ou sangue, mas existem pessoas que dão lugar ao diabo e investem, sabe, amados? Às vezes você se depara com determinadas situações, você se depara com determinadas notícias. Você quer ver? Um dos maiores colaboradores com Satanás são as redes sociais. Às vezes você acorda bem, mas depois que você se depara com algo que não agradou, ou que tentou te entristecer, ou que tentou te ferir, aquilo te paralisa, aquilo de alguma maneira tenta te entristecer, pastora Dani, porque Satanás sabe que de alguma forma aquele dardo precisa chegar no teu coração. E às vezes nós estamos olhando as redes sociais, o meu escudo está num canto, a minha espada está no outro, a minha couraça está no armário, o meu capacete está lá em cima da escrivaninha. E aí é a hora que o adversário tenta contra a tua vida, porque você está desguarnecido, porque você está na sua zona de conforto, e aí de alguma forma o inimigo tenta contra a tua vida, tenta entristecer o teu coração. Mas Deus está dizendo para você: fique firme, permaneça firme, ainda que eles estejam tramando contra a tua vida. Quando não, você não
alguém vem e te avisa. Você não sabe, você não viu, mas alguém vai lá e diz: rapaz, você não viu? Aí quando você vê, quando você olha, aquilo de alguma forma tenta te destruir, tenta te paralisar. Você está entendendo? Diga amém. Na verdade, o que Jeremias está dizendo é: os que sem motivo são meus inimigos. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Eu, Alexandre, vou falar como Alexandre. Eu sempre fui amigo daquele que eu vou até o fim. Se tu estiver apanhando, o cara for mais forte que você, vai apanhar nós dois. Mas você não vai apanhar sozinho, não. Vai apanhar eu e você. Sozinho não. E eu, para a honra e glória do Senhor, no decorrer da minha trajetória de vida, eu fiz muitos amigos. Amigos desses que a Bíblia diz mais chegado que irmãos. Pessoas que você pode contar, pessoas que você liga, pessoas que largam o que estão fazendo, pessoas que têm um carinho contigo, que tem, sabe? Eu fiz amigos, mas quanto a pastor, eu fiz muitos inimigos. Muitos inimigos, você não tem noção. Mas pastor, não era para ser desse jeito, não era. Eu aprendi com um pastor que foi meu pastor, pastor Níger Martins, e ele dizia para mim: Alexandre, nunca se esqueça que para você se defender você precisa atacar, e se for para atacar, cala-te, não te defenda, porque Jesus é aquele que vai te justificar. O que ele está dizendo é que sem motivos são meus inimigos. Os caras que ficaram com raiva, coloca para mim Jeremias para você entender. Os caras que ficaram no capítulo 38, no versículo 4, os camaradas que ficaram com raiva de Jeremias, receberam uma ordem do rei, tiraram as suas conclusões. O texto diz assim: disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele dizendo essas palavras. Que palavras eram essas? As palavras que Deus o havia mandado dizer. Ele afrouxa a mão dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Aí o versículo seguinte: disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Aí no versículo 6 vai dizer que tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e o desceram a Jeremias com corda dentro da cisterna. Amados, esse texto diz que não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Deixa eu te fazer entender. O cara estava na cisterna. Volta o texto lá para mim, Lamentações, Mateus. Ele estava na cisterna, e no versículo seguinte aqui, ó, olha o que diz: para me destruir, lançaram-me na cova e atiraram o quê? Pedras sobre mim. Você imagina, o cara estava na cisterna, não podia se defender, os inimigos estavam numa posição superior a ele, e o pessoal ainda de cima lançam pedra no cara. Sabe qual era o objetivo das pedras? O matarem. O objetivo da pedra era aniquilar. Irmãos,
Eu vou falar uma coisa aqui do fundo da minha alma para você guardar no teu coração e nunca mais esquecer. Existem pessoas sendo usadas por Satanás, tramando a sua ruína, dizendo: eu sei que vai chegar o fim, eu sei que não vai dar certo, eu sei. Você está entendendo? Diga amém. E mesmo com tudo isso, eu aprendi a continuar fazendo amigos. Fazendo amigos. Mas Jeremias, ele entendeu que ele não havia feito nada que justificasse a perseguição. Ele entendeu que a perseguição sem causa gera uma indignação. Quantas vezes você deve ter dito assim: o que eu fiz para terem se levantado contra a minha vida? O que houve? O que eu fiz para que alguém se levantasse contra a minha vida? Irmãos, eu não vim trazer hoje uma palavra para tentar demonstrar para você que há um desgosto, ou que há algum tipo de sentimento dentro de mim que se assemelha hoje a Jeremias. Mas eu vim aqui te dizer que eu já vivi exatamente tudo isso que ele está dizendo ali. E de repente você está aqui hoje e está vivendo isso. Eles querem me destruir. Eles não querem saber. Irmãos, posso abrir meu coração para os que almejam também o episcopado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Mas para você que almeja ser pastor, se prepare, porque as perseguições virão inclusive de dentro da tua própria família. E o Espírito Santo hoje está dizendo para você que pode ser que nessa cisterna, porque, irmãos, vamos ser sinceros, não tem como errar. Eu posso errar a primeira pedra, a primeira pedrada, eu posso errar a segunda pedrada, mas eu não vou errar sempre. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Jeremias está na cisterna, e que dentre as pedradas que ele foi recebendo, as pedradas o foi atingindo. E uma outra coisa, há um texto no mundo que diz que às vezes palavras tornam-se piores que tapas. Sim ou não? Além das pedradas, aqueles homens ficaram lá de cima, dizendo: agora eu quero ver se você é profeta, agora eu quero ver qual vai ser a tua reação, agora eu quero ver o que você vai fazer. Você não pode, cadê o seu Deus? Cadê você? Pior que as pedradas foram as palavras. Mas quando você está com o capacete da salvação, ainda que você morra no plano físico, você é restabelecido no mundo espiritual. A tua vida não para aqui. A tua história não finda aqui. Ela perpetua na eternidade com Cristo. Você está entendendo? Diga amém.
E o apedrejamento na cova, a intenção era matar o profeta lentamente. Guarda no teu coração que eu vou falar contigo agora aí. Estão querendo o seu fim de forma lenta. Estão querendo te ver definhando. E eu estou dizendo que é claro que é o inimigo da tua... Você está entendendo? Outrora aqui, se eu trouxesse, se fosse há anos atrás, eu traria uma mensagem desse estilo, aqui bem numa forma, né? Como éramos, uma coisa bem mais pentecostal. Você ia bater palmas, você ia pular, você está entendendo? Mas hoje, nós queremos trazer uma mensagem que te faça sair daqui refletindo, para que você vá para a sua casa ciente que se aconteceu com Jeremias, pode acontecer comigo, com você. Estão querendo o nosso fim de forma lenta. Uma outra coisa que eu preciso deixar para você é que nem sempre sairemos ileso das lutas. Vira para a pessoa do teu lado e diga para ela: nem sempre você vai sair ileso dessas lutas. Oh! Vão ter lutas que tu vai olhar e tu vai ver as escoriações. Vão ter lutas que você vai olhar e você verá os hematomas. Vão ter lutas que você vai olhar e você vai ver as consequências dos malefícios que tentaram contra ti, a tua vida. E Deus está dizendo para você: e eu não te pouparei. A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado, e quanto mais pedra vinha na sua direção, mais o céu se abria para ele. Eu vim aqui profetizar para a tua vida que quanto mais pedras vierem na sua direção, os crentes costumam usar um jargão, dizendo: se estão te tacando pedra, junte-as e depois construam um castelo. Amado, pelo amor de Deus, Jesus, quando foi questionado, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Onde você tem que construir um castelo não é aqui, é na Jerusalém celestial. E uma outra coisa, eu lá estou com tempo de ficar juntando pedras, amado. Essas pedras me feriram tanto que eu não quero nem mais saber delas. Cada vez que eu olho para os meus hematomas, para as minhas fissuras, eu lembro das pedras. Se eu levá-las para minha casa, eu vou ter um tempo de sofrimento prolongado. Entendeu, pastora? Um tempo de sofrimento prolongado. Eu não quero, repita comigo, eu não quero saber das pedras que me jogaram. Uou! Aí Jeremias continua dizendo, em Lamentações, no versículo seguinte, ele vai dizer que águas correram sobre a minha cabeça. Então disse: estou, o que ele diz? Estou. Guarda uma coisa no teu coração, repita comigo para ficar guardadinho aí: cisterna é lugar de água e não de profeta. Olha para o pastor: você está aí? Eu vou simbolizar a minha vida ou a sua na cisterna, e vou mandar um recado do céu para a sua vida. Você vai pegar aí no teu espírito. O recado do céu é que: Alexandre, oi, Senhor, cisterna é lugar de água, não é lugar de profeta.
Você está aí por um momento, mas você não vai morrer nessa cisterna. Você é profeta. E às vezes as pessoas acham que nós pastores não temos as nossas lutas. Pastora Rosimar, com um problema, tratando e cuidando da sua irmã, não tendo da parte dos filhos da irmã, não dos dela, a reciprocidade com a própria mãe que ela achava que deveriam de ter. Ela chegou e disse: pastor, domingo eu cheguei na igreja arrasada, mas quando eu cruzei aquele portão ali, o sorriso brotou de forma espontânea dos meus lábios, porque ela compreendeu que cisterna é lugar de água, não é lugar de profeta. E que ainda que o profeta esteja chorando, esteja passando por um momento delicado, ele entende que há um Deus que renova suas forças, o faz subir como águia, sabe? O faz voar, renovam e te faz dar voos maiores. A cada vez que te lançam na cisterna, o teu Deus, ele te instrui a que você pode voar um pouco mais alto do que você estava voando anteriormente. Deus está dizendo: eu sou contigo. Repita comigo: o problema não é a água, mas sim o lugar inadequado que nos jogaram. Ele não está reclamando da água, irmãos, na sua cabeça. Ele está reclamando que aquele lugar não era o dele. Quando estamos fora do nosso lugar, enfrentamos problemas de forma desnecessária. Pega no teu espírito isso aí. Existem pessoas que entram na cisterna por conta própria, não foram jogadas, elas se lançaram. E depois tentam sair e não conseguem. Esses dias alguém me deu uma notícia e eu falei: poxa, que legal, que coisa boa. É, pastor, mas está acontecendo isso, e tem outras coisas, e tem outras coisas boas. Eu disse: que legal, isso é muito bom. Mas enquanto eu virei para a pessoa: você não priorizar o Senhor, nada do que se manifesta aqui embaixo vem dele. Isso é forte, hein? Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que quando você prioriza o Senhor, ele se manifesta aqui embaixo a teu favor. Que quando você não prioriza o Senhor, o que se manifesta aqui embaixo não tem a mão dele, não tem o beneplácito dele, não tem a aprovação dele. Mas pastor, está dando certo. Mas nem tudo que está dando certo é porque Deus está. Prioriza o Senhor. E deixa Ele agir na sua vida. Ele vira e diz: estou perdido. Ele vira e reconhece que está perdido. O reconhecimento da nossa falência diante de Deus gera ação divina a nosso favor. O que está faltando hoje
são de pessoas que reconheçam. Nós fomos para Fortaleza e nós aprendemos lá que barriga branca, tem a amada ali que é de lá, barriga branca, se te chamarem lá de barriga branca, é o cara que gasta com a sua mulher, é o barriga branca, é o cara que se acha. Esse é o barriga branca. Lá em Fortaleza nós aprendemos lá, Mateus, você sabe disso, algumas gírias que são, né, alguns trocadilhos que são de lá. E quando você vai fazer as excursões, você aprende. Ó, se alguém te chamar de barriga branca, é que você é o gastoso. Amado, há muitas pessoas em que Satanás está permitindo a sua caminhada. Você está achando que está tudo bem, você está achando que as coisas estão fluindo, mas ele está esperando o momento certo para poder puxar o seu tapete. Há muitos barrigas brancas se achando, porque não querem reconhecer. E o reconhecimento da nossa falência diante de Deus gera uma ação divina a nosso favor. Sabe, amados, eu vim aqui para te dizer que passou da hora de Deus agir na sua vida, de Deus se manifestar na sua vida. Eu tenho falado muito aqui sobre o pleno. Sabe, amados, o pleno é o regozijo, é o júbilo. Você está entendendo? Olha o que diz Eclesiastes no capítulo 3. É um texto que você conhece bastante. Salomão, na sua sabedoria, na sua inspiração, ele diz que tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí ele começa a dizer: me ajuda, há tempo de nascer, e tempo de plantar, e tempo de matar, e tempo de derribar, e tempo de chorar, e tempo. Olha para o pastor, repita comigo: existe o tempo de rir. Vamos lá, existe o tempo de rir. Repita comigo: existe o tempo de rir. Mas Deus quer te levar ao tempo de vira para a pessoa do teu lado e diga assim: chegou o tempo na tua vida de saltar, chegou o tempo de saltar de alegria. O negócio caiu aqui. O que Deus quer fazer contigo é pleno, não é o meia boca. Existem pessoas vivendo meia boca e satisfeitas, mas o que Deus tem para a sua vida é pleno. Você entendeu? Diga amém. O Senhor quer poder te dar a condição de experimentar a altura, a largura, a profundidade, e conhecer o poder de Deus que opera em vós, e te fazer experimentar da plenitude dele. O texto continua dizendo lá em Jeremias, lá em Lamentações, perdão, da mais profunda cova, vamos lá, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz, ouvistes a minha voz, e não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia que te invoquei, e dissestes. Você veio aqui esperando uma resposta de Deus? A resposta é: não
Não temas. Posso melhorar esse mistério para você? Posso melhorar esse manto? O Senhor estava virando para Jeremias e dizendo: Jeremias, eu preparei um etíope para ir até o rei interceder por vós. Esse etíope ganhará junto com ele outros 30 homens. Se grande foi o exército que te lançou na cisterna, grande será agora o exército para te tirar da cisterna. Jeremias, tudo está incluso no não temas. Jeremias, fique firme, aguarda mais um pouquinho. Ebed está chegando. Eu inspirei ele a guerrear por você. Segura, se mantenha firme. Sabe o que o Senhor está tentando dizer para ele? Aquilo que diz em Isaías, no capítulo 59. Isso é para a tua vida, para a gente fechar agora com chave de ouro, versículo 1. Esse texto diz: eis que a mão do Senhor, me ajuda, não está para que não possa, nem para que não possa ouvir. Tema da nossa meditação: olha o que eles estão fazendo comigo. Resposta de Deus: não temas. Pois eu já estou agindo a teu favor. Não temas. O Pai está à espera de um clamor sincero. A visão de Jeremias era parede, 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 até que ele se atentou que o socorro que ele precisava não viriam das paredes nem da lama, mas viria do alto. O Senhor está virando para você e está dizendo: confia mais em mim. Entenda que você é profeta nesta geração. Entenda que não haverá necessidade de se levantar uma próxima geração para cumprir o teu chamado, pois você manifestará a glória de Deus aqui na terra. Você será o reflexo de Cristo aqui na terra. E quanto maior o número dos teus adversários, maior será a glorificação de Cristo Jesus. Se tu estiver alinhado com Ele no céu, Ele estará alinhado com você na terra. Algumas coisas não estão dando certo porque você não está alinhado, porque você não tem priorizado o Senhor. Porque quando você priorizar o reino se manifestará a teu favor na terra. O Senhor manda te dizer: vão existir coisas que você vai usufruir, que você vai experimentar, pelo qual você nem pediu a Deus, você só pensou, e Deus se manifestará a teu favor.
O Senhor está dizendo: se você priorizar o meu reino, se você priorizar as minhas coisas, se você priorizar a minha obra, se você se alinhar comigo, eu me alinho contigo. E o crente alinhado com Deus pode estar até na cisterna, mas não deixa de ser profeta. Eu vim aqui te dizer que aonde quer que você esteja, vivendo seja lá o que for, no buraco, ainda assim tu é profeta nessa geração. E tu vai dar testemunho desse mistério, desse manto. Tu vai dar testemunho dessa situação, porque Deus vai te usar para dizer: ó, fique firme, porque aconteceu comigo. Durante um período da minha vida aconteceu isso, isso e isso, e eu vi a mão de Deus. Eu vi Ebed-Meleque, eu vi um etíope sendo usado para a minha vida. Deus vai usar até pessoas de outras crenças, de outras denominações, de outros, sabe, para abençoar a tua vida. Uma coisa eu sei: o socorro vai chegar, o livramento vai chegar, e Deus vai te içar. Tu tá entendendo? Você vai ser içado, você vai ser tirado, retirado desse lugar, porque tu é profeta nessa geração. Toca nessa pessoa do teu lado, diga para ela: você é profeta nessa geração. Repita comigo: eu sou profeta na minha geração. Repita comigo: cisterna nenhuma vai me deter. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se você crê, de pé, ofereça o melhor das suas palmas ao Senhor Jesus e glorifica Ele aí no teu lugar. Começa a dizer para Ele: Senhor, Tu estás comigo. Eu não sou nada sem Ti.